nós estamos vendo aqui, baseado, né, a lição é baseada em Apocalipse, quando o Senhor escreve, por meio do apóstolo João, as 7 igrejas da Ásia Menor, ali na Turquia, né? O palco aqui são as igrejas que estão na Turquia. E nós temos caminhado vendo os desafios dessa igreja, né? Vendo o conceito que Deus tem dessas igrejas, vendo também a parte boa dessas igrejas, Deus elogia a parte boa das igrejas, e também vendo Deus corrigindo a igreja, mostrando o que tá faltando, o que é necessário corrigir, né, e consertar, para que a igreja continue na sua caminhada, né, de testemunho na face da terra. É também interessante observarmos aqui que o contexto dessa carta de Apocalipse é um contexto, por demais, pesado devido à perseguição da igreja. Não é? A igreja sofreu perseguição do século I até o século IV. Né? Foram 300 e poucos anos de perseguição ferrenha do Império Romano ali sobre a igreja. E não era uma perseguição fácil, tranquila, não era. Era algo mesmo que desestabilizava a igreja, né? Que desestabilizava os crentes. A gente não tem ideia de quanta apostasia aconteceu e quantos desvios houveram naquela época. Mas o fato é que houveram. Né? Muita gente abandonou a fé, muita gente negou a Cristo, porque não suportou a pressão, não suportou a perseguição, não suportou as restrições colocadas pela perseguição. A perseguição em si, ela tem 2 propósitos. A gente sabe que a perseguição ela vem de Deus, não é Deus usa os homens para isso. A perseguição em si, ela tem um propósito. E dentro desse propósito, ela tem dois objetivos. Qual o propósito central da perseguição? A provação da fé. Ela vai provar isso, a minha e a sua fé. Como provou a fé dos irmãos aqui no contexto aqui da carta, né, dessa carta aqui, as 7 igrejas da Ásia Menor, aqui no livro de Apocalipse. Então é provar a fé. E a outra é desaprovar a sua fé, você fugir, você abandonar. Então, a perseguição, irmãos, ela promove isso. A firmeza, a resiliência e a resistência na fé, né, e a desistência da fé. A perseguição, irmãos, é como um fogo. É como fogo. Né? Quanto mais você taca lenha no fogo, o fogo cresce. O que é que a perseguição faz com a igreja? Né? Uma das características, taca lenha no fogo. Então, quanto mais persegue, mais cresce. Esse é um ponto. E o outro ponto é água fria. A perseguição ela pode derramar, ela pode banhar a igreja na frieza, na dormência, na indiferença. Então, essas 2 coisas que acontecem com a perseguição. Quando nós abrimos aqui a leitura e vamos ler aqui sobre a igreja de Sardes, nós vamos perceber justamente esse fato. A perseguição, em vez de promover, né, fogo na igreja para persistir, ela promove o contrário. Ela promove na igreja uma acomodação muito grande, um esfriamento da fé muito grande. É isso que Deus vai tratar aqui na igreja de Sardes. Quando a igreja se acomoda em seu contexto, quando ela se acomoda ao mundo que vive, à sociedade que vive, quando ela se acomoda para não sofrer as consequências, né, da pregação do evangelho. Então, a igreja de Sardes tem essa característica. E, logicamente, muitas igrejas em nosso contexto trazem essa característica. Elas não querem sofrer as perseguições, ela não quer perder o prestígio, ela não quer perder o seu brilho, não é, no lugar onde ela está. Porque se ela começa a pregar com fidelidade à palavra de Deus, logicamente ela vai suscitar para si perseguição. E muitas igrejas não querem isso. E principalmente em nossos dias. Não é? A gente hoje quase não se ouve falar em pecado nas igrejas. Né? Hoje há uma acomodação, há uma aceitação muito grande por isso. Né? A gente está vivendo aqui uma crise cultural, uma crise de inversão dos valores morais, mas muitas igrejas têm silenciado com relação a isso. Têm se calado com relação a isso. Né? Isso é uma acomodação ao contexto. Né? Para se adaptar ao contexto. Então, essa linguagem, vamos contextualizar o nosso contexto para influenciarmos. Só que isso é uma falácia.
Isso é um engano. Isso é um engano. A igreja não se contextualiza ao seu contexto. Mas, pelo contrário, ela é uma contracultura ao contexto que ela está inserida. Então, ela não pode se contextualizar ao ponto, né, de absorver, né, essas ideologias que nós estamos vivendo hoje aí no nosso contexto para ficar bem na foto com a sociedade. O que aconteceu em Sardes? Justamente isso. Vamos ficar bem na foto com o Império Romano, né, e com a sociedade que nós fazemos parte aqui. Então nós vamos tratar hoje, irmãos, sobre esse tema. Vamos ler aqui, abre aí Apocalipse, capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 8, que vai tratar justamente da igreja de Sardes. E preste atenção, não é, o que está acontecendo aqui, né, no contexto aqui do que está acontecendo com a realidade dessa igreja. Ela não deixou de ser igreja, ela é uma igreja. Mas ela está, irmãos, na UTI. Ela está sob aparelhos para poder sobreviver. Porque a situação dela é crítica, é muito crítica. Talvez das 7 igrejas, essa aqui seja a que tem a situação mais crítica, mais difícil, mais pesarosa. Diz assim, a palavra de Deus diz assim, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Quem é o anjo da igreja? São os pastores. Então escreva ao líder da igreja. O que? Ele vai escrever o conceito que Deus tem da igreja. Deus vai trazer a consciência da liderança, a realidade da igreja. Está assim em todas as cartas. E o modo que Deus se apresenta aqui é justamente um modo, é o que está faltando na igreja. Então ele se apresenta como a solução, né, para essa igreja. Ele diz assim, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, para quem lê e não entende o que são os 7 Espíritos e o que são as 7 igrejas, as 7 estrelas, a gente vai ficar sem entender isso aqui. Esse conceito aqui de Deus, aqui, da forma que ele se apresenta, está lá no capítulo 1 de Apocalipse. Ele fala o que é os 7 Espíritos e fala o que são as 7 estrelas, né, dele. E o que são, irmãos? O que representa aqui, obrigado, Adriano, o que Jesus quer dizer quando diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? Ele está dizendo o seguinte, quando ele fala aqui dos 7 Espíritos de Deus, é que ele é o perfeito, aquele que vê todas as coisas, julga todas as coisas com equidade, com santidade. Não é? Então ele é essa perfeição a ver as coisas e a analisar as coisas e a julgar as coisas e a impetrar o seu juízo sobre as coisas. Ele é perfeito para isso. E quando ele fala aqui das 7 estrelas, ele está falando aqui de quê? Da liderança da igreja, dos 7 pastores a qual ele escreve a carta. Então, qual é o conceito aqui? Olha, eu estou vendo tudo que você está fazendo na igreja. Eu tenho domínio sobre a igreja. Eu tenho um domínio sobre a vida de vocês. Eu tenho um domínio sobre você. Quem estabeleceu você na igreja fui eu. Você é uma das 7 estrelas. Você é um dos 7 pastores dessas igrejas que João escreve a carta. Claro que isso tem a ver com toda a liderança da igreja que é fiel a Cristo ao redor do mundo. Então, é Deus quem coloca a liderança e quem governa a igreja, por meio da liderança. Então, se Deus tem esse poder, essa onisciência de julgar com perfeição, não é? A igreja, ele está julgando quem também aqui? A liderança da igreja. Então, a carta é para você. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo, o que você está fazendo aí. E você é meu, você está sobre o meu poder, sobre a minha liderança. Então, irmãos, quem coloca os pastores nas igrejas, por mais que haja eleição para confirmar isso, é o Senhor. Quem coloca toda a liderança na face da terra, irmãos, apesar da democracia oferecer essa oportunidade para que o povo vote e eleja, quem escolhe é Deus. É quem toca no coração das pessoas para poder votar em fulano, vota em cicrano, e por aí vai. Isso em democracia, isso em ditadura, isso em qualquer tipo de regime. É o Senhor quem controla tudo isso. E Ele vê, Ele julga todas as lideranças instituídas por Ele. Ele julga, Ele vai julgar
ou no momento futuro. Ninguém escapa ao seu julgamento, que é perfeito, que é santo, que é justo. Então isso aqui nos traz um certo consolo, um certo conforto em nosso coração, com a realidade que nós estamos vivendo. Esses homens, a partir dos pastores, vão ser todos julgados. Se o pastor é ruim, ele vai ser julgado, ele vai ser cobrado. Se a liderança que governa a sua nação ela é ruim, ela vai ser julgada, ela vai ser cobrada, ela vai passar pelo crivo de Deus, numa hora ou em outra hora. Então ele continua aqui. Vamos lá. Conheço as obras que você realiza. Então Deus conhece essas obras que a igreja realiza. Que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmão, isso aqui é pesaroso, isso aqui é estarrecedor. A igreja, não é, realiza obras, e pelas obras que ela realiza, ela se considera que é uma igreja viva e vibrante, e Deus fala, não é, você está morta. Pode isso, irmãos, acontecer? Pode. Uma igreja pode ter uma boa liturgia, uma boa organização eclesiástica, presbiteral, diaconal, em suas obras, se considerar que está fazendo tudo certo, e Deus vai dizer, você está morta, você não está viva. Mas ele vai dizer a razão por que ela está morta, mesmo fazendo o que você faz. Continua aqui o texto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, apesar dela fazer as obras, dela considerar que as obras que ela faz testifica que ela está viva, Deus diz, olha, as suas obras, as obras que você faz, que você realiza, não são íntegras diante do Senhor. Porque ela está morta? Porque as suas obras não são íntegras. Que obras são essas, irmãos? Que obras são essas? Qual é a principal obra de uma igreja? Qual é a principal função de uma igreja? Qual é a razão por que Deus instituiu sua igreja? É uma classe. Vocês podem? Muito bem. Pregar a palavra. Mas é pregar de qualquer jeito, de qualquer forma, com qualquer tipo de método para atrair as pessoas? Não. De que forma ela tem que pregar a palavra de Deus? Hã? Que mais? Com fidelidade às Escrituras. Esse é o papel da igreja. Não há outro, irmãos. Deus não cria, não funda a sua igreja para mudar a sociedade ou para mudar o sistema político, econômico e social de uma nação. Não é esse o objetivo da igreja. Nunca foi. Ou se fazer parte da sociedade. Não é isso. Essa não é a obra da igreja. A obra da igreja, o fundamento da igreja, a razão da igreja e por que Deus a criou é para a proclamação fiel do seu evangelho. Ora, se a igreja prega fielmente o seu evangelho, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser perseguida, não tem como. Por quê? Porque tudo que ela fala, tudo que ela prega é a verdade real de Deus, isso vai de confronto com o que está lá fora. Então, logicamente, os membros vão ser perseguidos. Então, as obras que ela realiza aqui não são íntegras na presença de Deus. Então, tudo que ela fazia era vazio, era vão para Deus. E ela tinha o nome de igreja, por isso estava morta. Agora, é interessante aqui, no verso 2 aqui, ele diz assim, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Ora, o que é que Deus está dizendo aqui? Que há uma parte na igreja que está sendo fiel às Escrituras.
E essa parte que é fiel às Escrituras, ela tem um papel, nesse contexto aqui, não é? De fortalecer quem está morrendo. Então, uma parte da igreja está viva e operante, e a grande maioria da igreja está morta. Então, qual é o papel dessa parte que é fiel ao Senhor? Fortalecer quem está morrendo. É a própria igreja ministrando a igreja. Olha só que ponto chegou. É a própria igreja resgatando a igreja. Os fiéis que permanecem em Sardes, né, estão e vão resgatar, tem esse papel de resgatar a igreja. Ele diz assim, ó, eu não sei como é que está na sua versão do verso 2. Fique vigiando. Ora, se põe na vigília. Agora, isso é interessante, né? Há um dado aqui histórico na igreja aqui, não é muito interessante aqui, aqui no comentário, não é, dessa igreja aqui, né? Que diz assim, aqui, historicamente falando, quando Deus fala aqui, fique vigiando, ele está trazendo a história de Sardes para que a igreja entenda o que aconteceu no passado, para que não aconteça na igreja. Diz assim, aqui diz o comentário da minha versão NAA. Sardes, não é, foi saqueada, não é, 2 vezes. Uma por Ciro 2 e outra por Antíoco 3. Quando os vigias sob os muros falharam por não detectar o exército inimigo entrando sorrateiramente por seus rochedos e muros supostamente inexpugnáveis. Então, aqui mostra que a cidade era bem estruturada, era bem protegida, estava num local de difícil acesso. Mas o que aconteceu para essas 2 invasões? Quem foi que falhou para que acontecessem as invasões? Os que vigiavam sobre as torres, adormeceram. Não, nós estamos seguros aqui demais, está muito bom. Não, é impossível alguém invadir essas muralhas e entrar para destruir a cidade. Isso não pode. Então descansa aí, fica tranquilo. Não é? Tira um cochilo. Não precisa você vigiar toda a noite. Você tira um cochilozinho aí, depois você acorda, dá um passeiozinho ali, vai lá, olha assim e volta. Irmãos, o que aconteceu com a igreja? Justamente isso. A igreja cochilou diante do mundo. E as coisas foram entrando na igreja. Quem é o vigia da igreja? É o pastor, irmãos. No contexto aqui, é a estrela que está na mão do Senhor. O pastor adormeceu, cochilou. Por quê? Porque nós somos uma igreja forte, nós temos bons serviços, nós temos bons trabalhos. Né? E ele cochilou nisso, ele dormiu nisso aí, descansou. E o que aconteceu? Que as coisas foram se desviando sorrateiramente. Irmãos, uma heresia não entra da noite por dia. Uma heresia não entra de hoje para amanhã numa igreja. Ela vem aos poucos, ela vem sorrateiramente, convencendo alguns da igreja, para que esses alguns da igreja os propaguem para outros e contaminem outros, e assim a coisa vai avolumando e crescendo. Daqui a pouco não há mais o que fazer. É isso que aconteceu aqui. É isso que aconteceu aqui. Então, é interessante como é que Deus traz a história para aplicar a verdade espiritual a partir de fatos da história. E é assim que funciona a Escritura. A Escritura é uma narração de Gênesis e Apocalipse, que narra o quê? Narra a história de Deus, né, na história humana. E é isso que Deus está fazendo. Deus não arranca o homem do seu contexto histórico, do seu contexto cultural, ele não vai fazer isso. Mas ele, que é o autor da história, ele vai justamente aproveitar esses contextos e revelar a sua verdade, confrontando com o contexto humano em pecado, para que nós fiquemos vigilantes e atentos ao que está acontecendo, para que não caiamos nesses erros e nesses costumes, nessas ideologias, quando nós conhecemos a Escritura. Ora, a igreja de Sardes, irmão, conhecia a Escritura. Era uma igreja. Tinha gente fiel lá dentro. Isso aqui é muito interessante, não é?
Vamos lá aqui. Verso 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Ora, o que foi que a igreja recebeu e ouviu? O Evangelho, a palavra de Deus. Recebeu e ouviu. Vamos pensar que ela tinha cópia das Escrituras e ela ouvia isso o tempo todo. Guarde-o e arrependa-se. Guardar o quê? O que você ouviu. Ora, se eu guardo o que eu ouvi, se eu lembro o que eu ouvi, isso vai confrontar com a minha realidade que está em pecado. E o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ter que me arrepender. Uai, logicamente, se eu sou um crente fiel. O arrependimento vem automaticamente, porque eu fui confrontado com aquilo que eu ouvi, que eu guardei no coração e que estava dormindo, estava anestesiado. Então, algo aconteceu, né, que atiçou e eu, epa. Então, o que Deus diz aqui, ó? Guarde-o e arrependa-se. Deus começa a trazer aqui a advertência para a igreja. Olha o verso, ainda continua aqui no verso 3. Se você não vigiar, eu não sei como é que está na sua versão, mas se tem a palavra vigiar, está correto, o verbo vigiar está correto aí. Não é? Virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Isso aqui é estarrecedor, irmãos. Como é que Deus pode ir de encontro à sua igreja? Deu uma pergunta. Satanás não acreditava nisso. Era como o povo no Velho Testamento, com o templo. Nós somos uma nação do Senhor. Ele mora aqui no nosso meio. Nunca vamos ser derrotados, nunca vamos para o exílio, porque nós temos o templo, nós temos o Senhor aqui morando em nosso meio. O que aconteceu com Israel? Quantos cativeiros Israel teve? Em qual cativeiro Israel está nesse contexto aqui? Cativeiro romano. Deus foi de encontro ao seu templo. Destruiu, não ficou pedra sobre pedra. Foi tudo posto abaixo. Por quê, irmãos? Por que Deus destruiu o templo? Ali no ano 70 em Jerusalém, pelo general Tito, no primeiro século. O que estava acontecendo com Israel para aquilo? Foi porque Israel se revoltou contra Roma? Bom, isso é a fachada histórica. Isso aconteceu. Né? Aconteceu, né? Os macabeus, não é? E aí Tito foi lá e acabou com tudo, e destruiu, não ficou pedra sobre pedra. A coisa foi assim, e não só isso, 1 milhão de mortos. Imagina o que é isso. Quem escapou em Israel ali? O povo que vigiava e que ouviu a pregação de Cristo. Quando você vê isso acontecer, começar a acontecer, fujam para as montanhas. Não fiquem em Jerusalém, porque vai acontecer isso. Está lá em Mateus, né, capítulo 24. Né, quando Jesus profetiza ali o que vai acontecer no ano 70. Mas aqueles que ficaram, não, que é isso? O Senhor vai nos proteger. Olha o templo aqui, olha a suntuosidade aqui do templo. O Senhor está presente no nosso meio. Deus foi de encontro ali. E destruiu, não ficou nada inteiro, irmãos. Diz que o negócio foi assim, foi um extermínio ali. Não ficou nada inteiro, nem muro, nem templo. Roma entrou ali assim com sede de sangue. E só quem escapou era quem estava vigiando e percebendo as coisas que estavam acontecendo na história. Então ele manda aqui Sardes, né, vigiar. Se você não vigiar, se você não observar o que está acontecendo e não vigiar no Evangelho e crer em mim, eu venho contra vocês. Eu vou fechar a igreja. Eu vou fechar a igreja. Olha, como é que Deus pode ir de encontro ao seu próprio povo? Pode. Qual é a razão? Pecado do povo. A indiferença, a rebelião, a rebeldia, como aconteceu com Israel. Você está vendo que o princípio não mudou do Velho Testamento para o Novo com relação a essa relação com Deus, de vigilância, de submissão, de obediência, de dependência dele? Não mudou, irmãos. Mas Deus é amor, isso não vai acontecer. Ora, quem é que Deus ama, irmãos? Deus ama a sua palavra, Deus ama a sua aliança. E quando a gente quebra isso, o que é que acontece? O juízo vem, não tem como, porque ele ama.
Ele não divide a glória dele com ninguém, e ele não vai deixar isso ficar assim. Não vai deixar ficar assim. Ele vem ajuizar a sua igreja. Ele vem de encontro, vem contra a sua igreja, se levanta contra ela. Por quê? Porque ela está sujando o seu nome. Em vez de estar testemunhando o seu nome, ela está fazendo o quê? Ela está banalizando o nome de Cristo. Irmãos, quando a liderança peca, o que acontece com a igreja? Muita gente vai embora, não fica. Não fica. E aqueles que ficam se acomodam. Se acomodam. Não, Deus vai dar um jeito. Não, e aceitam que a liderança que pecou continue. É o que está acontecendo aqui em Sardes. E o que acontece com essa igreja? Ela adormece. Ela fica anestesiada, achando que aquilo é normal. Não, Deus é amor, Deus perdoou e tudo mais. Eu passei por uma experiência muito interessante de a liderança da igreja, ela realmente cometeu um pecado grave. E o pastor arrependeu-se. E ele volta para o conselho, não é? E o conselho vai discipliná-lo. Tinha que disciplinar, é uma realidade, é um fato. E o conselho o disciplinou. Disse, não, você vai, a gente não lhe quer mais aqui. Você está em disciplina, você vai ser afastado, a gente vai caminhar com você, mas a gente não lhe quer mais aqui. E sabe qual foi o argumento dele? Pastor, hein? Olha, Deus é amor e Ele me perdoa. Por que você não me perdoa? Eu quero meu pastorado de volta. Porque eu já me arrependi. Isso é correto ou não, irmãos? Correto é o arrependimento dele, aí eu concordo. Agora, sem disciplina, não pode. Ele não pode. E a igreja realmente não deixou ele assumir o púlpito. E estava certo o conselho. Não, você não vai assumir o púlpito. A gente não lhe quer aqui. Trate a sua vida. Conserte a sua vida. Arrependa-se. E aí ele foi embora, debandou e hoje continua pastoreando uma outra igreja. Olha só. Você está vendo como isso é sério, irmãos? Como isso é sério? Irmãos, tá aqui no púlpito não é brincadeira, não. A gente sabe disso. Se a nossa vida não for regrada pela palavra de Deus, e se você meter os pés pelas mãos, você vai detonar com a igreja. Vai detonar com a igreja. Porque sua vida já está detonada. E o que Deus vai fazer? Vai pesar a mão sobre todo mundo aqui. Não é só sobre o pastor, não. Porque está aceitando, está vendo, está sabendo, e está se calando. Não está denunciando. No caso aqui, foi preciso Deus mandar a carta para exortar a liderança e denunciar o que estava acontecendo com a igreja. Irmãos, de igreja é algo muito sério, porque a igreja não é nossa, não é minha. E eu não mando na igreja. Quem manda na igreja é o Senhor. Eu estou nas mãos deles, e ai de mim se não tiver. Porque aí eu vou meter os pés pelas mãos e fazer o que eu acho que tem que fazer. Eu vou deixar de lado as escrituras. Não, é assim mesmo, vamos fazer assim. Vamos aceitar assim mesmo. E as coisas não são assim. Então vigie. Vigie, porque se você não vigiar aqui, irmãos, é vigiar e tomar posição, tomar mudança de atitude. Agora, veja aqui o que é interessante. Se você não vigiar, virei como ladrão visitar vocês. O que é que Deus está dizendo aqui? Ele está atrelando a vigilância a quê? Porque se ele dissesse assim, vigie, porque eu virei aqui até com vocês daqui a 3 meses. Você ia vigiar? Ia, só os 3 meses. Depois que ele viesse, você não vigiaria mais. Mas ele deixa aqui em aberto. Ele não diz quando virá. Diz como virá. Como ladrão. Então, a minha visita aí vai ser de surpresa. Então, isso vai motivar a igreja para quê? Para estar o tempo todo em vigilância, porque ela não sabe quando ele vem, e sabe que ele vem como ladrão, mas ele não sabe que dia, que hora o ladrão vai chegar. Então, vamos vigiar, vamos colocar as vigílias, vamos tapar as brechas,
para não sermos pegos de surpresa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Para levantar a igreja e dizer, olha, vocês fiquem atentos até que eu volte. Como é que Cristo vai voltar? Você sabe? Eu não sei. A palavra não diz. Mas o que é que ele diz a mim e a você? Marcelo Germano, vigia, cara. Eu posso voltar amanhã. E se você continuar nessa sonolência que você está, nessa letargia que você está, nesse amortecimento espiritual que você está, eu vou vir contra você. Então, olha, eu estou te avisando. Eu venho como ladrão. Agora, o dia e a hora eu não vou dizer, para que você fique vigiando até que eu volte. Irmãos, essa é a firme esperança, não é, que nós temos na volta de Cristo. E esse é o nosso desafio. O desafio da igreja, vigiar o tempo todo. Mas, pastor, vigiar o quê? Como é que nós vamos vigiar? Vigiar o quê? Primeiro, vigiar a sua própria vida. Começa logo por aí. Sua própria vida. Seu testemunho, a sua relação com Deus, a sua comunhão com o Senhor, né? As suas orações, as suas meditações, as suas leituras. Esse é o primeiro ponto. Se você vigia a sua própria vida, você vai vigiar a sua casa, que vem em segundo lugar, e depois a igreja, que vem em terceiro lugar. Você vai estar dentro da chamada aqui. Lembre-se o que você recebeu e ouviu e vigie. Então, há um conteúdo para a vigilância, aquilo que eu já ouvi e recebi, que é a palavra de Deus. Então, se eu vigio a minha vida, irmãos, não é? Automaticamente, é uma consequência. Eu vou estar vigiando minha casa e eu vou estar vigiando a igreja. Porque se alguma coisa aí, não é, está desalinhada, eu vou perceber. Eu vou perceber. Porque se a minha vida está desalinhada, eu vou desalinhar a minha casa e vou desalinhar a igreja. Não é verdade isso? É porque a igreja é formada por pessoas, por famílias. Então, ele está mandando aqui, irmãos, essa vigilância aqui, primeiro é pessoal, depois é congregacional, família e igreja. E eu não sei quando Cristo vem. Então, qual é a expectativa que ele gera em meu coração? Que eu continue vigiando até que ele venha. Porque se eu não vigiar, ele vem contra mim. Olha o verso 4. Mas você tem aí, aqui, ô pastor, estrela, minha estrela, você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha só. Vestes são roupas, né? Então elas continuam santas, elas estão vestidas com o que é que Paulo diz? Despojai do velho homem e revesti-vos do velho homem. Tira a roupa velha do velho homem e vista a roupa nova do novo homem em Cristo Jesus. Então Cristo aqui está testificando isso. Vocês estão vestidos, tem poucas pessoas aí. Há aí em Sardes umas poucas pessoas, por isso que a igreja não foi destruída. Não foi fechada, que Deus reconhece que tem ali um grupinho, 2, 3, 4, que estão ali orando ao Senhor, buscando o Senhor, vigiando o tempo todo. Ele reconhece isso, o esforço de alguns. Por isso não fechou a igreja. Mas nem por isso ele deixou de exortar a igreja e de dizer, olha, se vocês não fizerem isso aí, né, eu vou recolher esses que são meus e vou fechar a igreja. Ele continua aqui. E não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Olha só aqui. Então, aqui, nesse verso 4 aqui, ele vai chamar a atenção da igreja para algo que ela tem potencial. O que é? Poucas pessoas que continuam realizando as obras para Deus com integridade. E é por causa dessas pessoas que Deus não fechou a igreja. Antes, pelo contrário, motivou-as para vigiar e orar para que a igreja seja avivada, torne ao seu papel e a razão de ser. Você lembra de Abraão e de Ló, o sobrinho de Abraão? Né? O que aconteceu com os dois? Está lá em Gênesis 12, 13, né? Está por ali. 12 é o chamado de Abraão, 13 é quando ele começa, ele parte e vai. Ele estava em Ur, né? O pai morreu, e Deus o chama,
Deus o chama e ele leva Ló junto. Deus não mandou ele levar Ló, mas ele levou. Era ele e Sara, mas Ló foi junto, porque estava sem pai, né? Os dois estavam sem pai. E aí ele leva Ló junto, os dois se enriquecem. Abraão também não é aquele tipo de homem para você dizer, olha, é um cara assim, não. Ele começa logo pisando na bola logo no começo. Ele vai, tem uma fome ali em Canaã, ali em Betel, e ele foge para o Egito, não é, para poder não morrer de fome, e lá ele diz, ó, Sara, você é muito bonita, e a palavra diz isso, Sara era muito bonita, então deveria ser uma mulher muito bonita. E os egípcios são meio obcecados por mulher bonita. São assim, né, seduzem logo, querem logo elas. São assim, desculpa aqui a palavra, são tarados, né, por mulher bonita. Então, ó, para que eles não me matem e tomem você, fala que você é minha irmã. Sara era irmã de Abraão? Não. Era o quê? Esposa, no contexto do texto. Então, Abraão faz um ali e eles chegam no Egito. E a primeira coisa que acontece é os egípcios olham para quem? Para ela. E o que é que Faraó faz? Pega Sara para si. Literalmente. O que é que Deus faz? Desce praga no Egito. O Faraó descobre. Chama Abraão, você é louco. Por que você disse isso? Não, porque eu tive medo de morrer. Vai embora com sua mulher e leve isso aqui. Então Abraão sai do Egito lá, é expulso do Egito, mas levando um monte de coisa, né? Ali já prenunciava os 40 anos, os 400 anos de cativeiro e a libertação depois. Então Abraão esteve no Egito antes do povo voltar para o Egito e ser cativeiro lá. Mas aí ele vai embora. E o que acontece depois, né, com ele e Ló? Aí vem a segunda crise. Ele e Ló. Os pastores de gado brigam, brigam entre si, o pastor de Abraão e os pastores de Ló brigaram, e eles chegam à resolução. Não, a nossa riqueza é muito grande, então a gente vai ter que dividir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Então, Ló, escolha quando você quiser ir. Ló, né, esperto, olha as campinas do Jordão e diz, eu vou para lá. Olha só, aí vai. E acontece que ele expande tanto a sua riqueza que chega em Sodoma e Gomorra. Chega em Sodoma. Uma cidade completamente ímpia, imoral, podre. Né? Se você pensar numa sociedade daquela época assim, né, totalmente podre, é a sociedade de Sodoma e Gomorra. Talvez pior do que a nossa aqui. Pior do que a nossa. Porque ali as coisas eram feitas em praça pública, né? As orgias, as imoralidades sexuais, ali era feito em praça pública, homem com homem, mulher com mulher, era uma coisa assim horrorosa. E Deus diz, olha, eu vou destruir Ló, eu vou destruir Sodoma. Abraão, você é meu amigo, eu vou destruir Sodoma. Aí Abraão pensou em quem? Ló e sua família, que já estavam morando lá. Já estavam em Sodoma. Aí ele disse, Senhor, se tiver lá 100 justos, o Senhor destrói? Não, não destrói. 50. Não, aí ele vai até 10. O Senhor disse, se tiver 10, eu não vou destruir. Mas quantos tinham lá justos? Quantos justos tinham lá, irmãos? Só Ló. Porque a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Só Ló. Aqui em Sardes, irmãos, não é? Deus olha assim e vê que existem, não é, poucas pessoas. Então existia justos na igreja de Sardes. Por isso Deus não a destruiu. Porque esses justos aqui estavam clamando pela igreja. A gente subentende isso. O texto não diz, mas a gente subentende isso. Porque ele diz que não contaminaram suas vestes e estavam íntegros, santos diante de Deus. Então, irmãos, sempre ou quase sempre, numa igreja, tem uns poucos que são tementes ao Senhor. Isto a teologia chama de igreja invisível. A gente não vê, a gente não sabe quem é esses irmãos. Porque eles não aparentam, mas eles continuam ali. Eles não trombetam o que são, nem o que fazem, nem o testemunho deles, né, como muita gente faz por aí. Nem as doações dele, né, um monte de coisa aí, são quietos, calados. Né? Vive o evangelho, não é?
não é que vive o evangelho secretamente, não, não é secreto. Porque o que eles fazem, testemunho que eles são puros, são santos. Mas eles não vivem trombetando isso na igreja. Ah, eu doei tanto, ah, eu doei aquilo ali, ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Não é? Essas são as obras injustas, porque não precisa fazer isso. Então Deus olha e vê isso aqui, esse potencial na igreja. E esse poucos aqui, irmãos, que estão sendo convocados a vigiar e a clamar pela igreja. Ele fala assim, olha a promessa aqui, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Então Deus promete que esses aqui andarão com ele, com vestiduras brancas, porque são dignos, né, de levar o nome de Cristo em suas vidas. Aí vem aqui a promessa, no verso 9. Ao vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha isso aqui, irmãos. Ora, o que é que Jesus está dizendo aqui? Aquele que persistir até o fim, aquele que vigiar até a minha volta, eu de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então a pergunta é, Deus pode apagar o nome de alguém do livro da vida, sim ou não? Sim ou não? Ele não apaga o nome daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Esse ele não apaga. Por isso que ele está aqui exortando a igreja. Porque ele tinha muitos eleitos ali dentro. Essa aqui é a questão. Mas aqueles que não são, nem escritos são no livro dele. Nem escritos são. Nem escritos são. Aí vem a grande tensão aqui, né? Sobre a eleição e predestinação, porque muita gente não acredita nisso, né? Acredita aqui no livre-arbítrio. Né? Irmãos, o que é o livre-arbítrio? A palavra já diz, né? O que é o arbítrio? Não é? O que é o arbítrio? É você decidir. Então isso é um arbítrio, né? Livre decisão, livre-arbítrio. Mas veja só, você tem livre-arbítrio? Sim ou não? Responda isso. Tem. Você tem livre-arbítrio. Você escolhe a roupa que você colocou hoje, você escolhe, né, a cor que você gosta para pintar nas suas unhas, você escolhe o carro que você quer, né, você escolhe o corte de cabelo que você quer usar. Isso é o livre-arbítrio, né, que nós temos. Agora, a segunda pergunta, nós temos livre-arbítrio em relação a Deus? Não. De que maneira é aplicado o livre-arbítrio nas Escrituras? Com relação à nossa salvação. Nessa, nós não temos livre-arbítrio. Ela é monegística. É Deus que vem e que lhe toma, lhe pega, lhe elege. Você não pode, como pecador, decidir por Deus. Você nunca vai fazer isso. Porque você está cego. Você está escravo do pecado. E para que você aceite Deus, é preciso que você não seja mais escravo do pecado, que você o veja e o entenda. Sem a intervenção de Deus, você não o vê e não entende. Pois não, Márcio? Mesma coisa. É a mesma coisa. O que é livre agência? Você está agendando o que na sua vida? Suas escolhas. Só muda o nome. Por que isso? Para evitar uma confusão com aqueles que creem e acreditam no livre-arbítrio. Que eles creem de uma forma geral. Eles não creem de uma forma específica. Então eles creem para tudo. Então eu me decidi por Deus. Mentira. Você não pode fazer isso. Pois não. Sempre que eu vou analisar a minha vida no passado, por mais que eu tenha convicção hoje das decisões que eu estou tomando, quando eu analiso essas mesmas decisões daqui a um certo período, eu falo assim, nossa, como é que eu consegui pensar nisso? E aí eu vejo o seguinte, como que a gente poderia
sendo que nós, o tempo todo, a gente fica questionando as decisões que a gente tomou no passado. Só que naquele momento, no passado, a gente tinha convicção de que estava certo. Ou seja, a gente está o tempo todo se enganando. Exatamente. Como é que a gente pode ter esse poder de decidir? Ah, eu quero isso. Se a gente está o tempo todo se confundindo, dependendo do meio que a gente está, dependendo do momento que está passando, tantos fatores externos, a gente fala, não, essa é a decisão certa. Aí lá para frente você fala assim, como que eu começar a fazer isso? Muito bem. Ótima colocação sua. Exatamente. Não, na verdade, a livre-agência, como você falou, Márcia, ou o livre-arbítrio que nós temos, ele está sob o quê? Sob o poder da soberania de Deus. Deus sabe que você vai pintar seu cabelo de preto, que você vai pintar suas unhas de vermelho. Deus sabe o carro que você vai comprar. Isso está sob o seu poder, irmãos. Mas Deus nos dá vamos dizer assim, esse modo, né, de vida, né, para que a gente cresça e entenda isso. Né, entenda isso. Né, que Ele está no controle de todas as coisas. Se meu nome está escrito no livro da vida, e lá tem toda a minha vida escrita lá, não é? Então, a sua vida está predestinada por Ele. As suas escolhas aqui na Terra, né, boas ou ruins, não é, estão sob o seu governo. Como você falou, nossa, como é que eu fui escolher isso? Então você já se arrependeu. Por quê? Porque você viu na Escritura e a sua escolha foi errada. Então Deus condicionou, Deus trouxe a realidade para o seu coração. Por que nós não temos o livre-arbítrio com relação para escolher a Deus? Abra em Efésios capítulo 2. Né? Está fugindo aqui um pouco do controle da lição, mas vamos tratar disso aqui rapidinho. Diz assim, Efésios capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1 em diante. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que é que está acontecendo aqui? Como é que a vida chegou a mim? Eu estava morto aonde? Pecados e delitos. Não é verdade? O texto está dizendo isso. E ele fez o quê? Me deu vida. Que vida ele me deu? Se eu estava vivo. Que vida ele está falando aqui? Vida espiritual, irmãos. Vida espiritual para quê? Para Ele, para conhecê-lo, para entendê-lo, para ter comunhão com Ele. Ele continua aqui. Nos quais vocês andaram no outro tempo. Então aqui o pessoal já está convertido. Já receberam a vida em Cristo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, três coisas aqui que governam os pecadores. Vamos lá. No curso, vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, isso é o mundo, o poder do mundo aqui controlando a sua vida. Depois aqui, o príncipe da potestade do ar, o diabo. Aqui tem o mundo e o diabo. Você é o mundo e o diabo que governam a sua vida aqui, antes de conhecer a Deus. Ele continua. Que atua agora nos filhos da desobediência. Nós éramos o quê? Quando éramos longe, estávamos de Deus, filhos da desobediência. Entre eles também nós, aqui Paulo se inclui. Todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Então vem aqui o mundo, o diabo e a carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Então isso aqui está falando aqui da antropologia humana, no geral, daqueles que não conhecem a Cristo. Aqui descreve a nossa natureza claramente, irmãos. E que não é uma escolha. Você não escolhe. Aqui não tem nada de livre-arbítrio. Olha o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Não tem como. Aqui não existe livre-arbítrio. E você não tem nem como defender isso aqui, nesse texto aqui.
Então, irmãos, essa é a verdade. Então, voltando aqui para a igreja de Sardes aqui, quando ele fala que esses poucos, ele está falando desses eleitos, que ele chamou para si, que estão dentro da igreja, para sustentar a igreja, para levantar e exortar a igreja. Ele continua aqui. Pelo contrário, ao vencedor será ainda vestido de branco e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Olha só. Olha a promessa aqui. Para o fiel. Para aquele que vai perseverar. No juízo final, quando for fechar a história, que Cristo voltar, que todo mundo ressuscitar, que estiver na presença de Deus, Jesus Cristo vai confessá-lo. Deus, esse Pai, esse é meu. Vinde bendito de meu Pai. Tomai posse do reino, do meu reino. Isso vai acontecer. E aqueles que não estão escritos no livro da vida, irmãos, misericórdia, é tristeza. É tristeza aqui. Muita tristeza aqui, que acontece aqui. Não é? Então, a carta, e ele encerra a carta dando uma outra advertência aqui, muito clara aqui para a igreja, para os crentes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ora, o que é que o Espírito está dizendo nessa igreja? O que é que ele está dizendo, irmãos? Vocês estão enganados a respeito de vocês mesmos. Vocês se dizem que estão vivos, operantes, com a fé vibrante. Não é assim a verdade. Vocês estão mortos. E espiritualmente vocês estão mortos, porque as obras que vocês fazem não são íntegras. Vocês se acomodaram com o texto. Vocês se acomodaram à perseguição para não serem perseguidos. Vocês começaram a negar o nome de Cristo, a aceitar a imposição do Império Romano, a aceitar a submissão a César, calados, tranquilos, para não sofrer as consequências. E estão achando que estão abafando isso aí. Estão achando que estão influenciando o Império Romano. Não estão. Não estão, irmãos. Não estão, irmãos. A gente vive dias onde se prega muito o evangelho integral. Alguém já ouviu falar sobre esse tema aqui? Evangelho integral. O que é evangelho integral? Vamos salvar não só o homem, mas o meio que ele vive, através das boas ações da igreja. Esse é o evangelho integral. Tem essa característica, né? Uma característica assim, socialista, no caso, né? Falando aqui. Porque ele vê o homem, ele quer transformar o homem e o meio social, através das boas ações e das ações, das obras, né? Para impactar o meio em que ele vive. Qual é o pecado nisso aí, irmãos? Qual é o pecado nisso aí? É que as obras estão em primeiro lugar. É que estão definindo o que a igreja é, ou a sua natureza. São as obras. Então vamos investir em educação, vamos investir em asilo, vamos investir em acolhimento ao pobre. Então está sempre assim. Esse é o ponto. O evangelho integral está integrando a sociedade para dentro da igreja. Mas dessa forma. Botou a carruagem na frente dos cavalos. Porque quem puxa a igreja é o evangelho. Não são as obras. As obras são consequências do evangelho. As boas obras. Então, é o que está acontecendo aqui em Sardes. Ora, para a gente ficar bem com o Império Romano, vamos nos envolver com as obras do Império Romano. Vamos lá. E a pregação do evangelho, irmãos? Acabou. Não se prega o evangelho. Não se prega a palavra de Deus. Não se constrói, não se edifica a igreja. Porque é obra, evento. E a igreja não vive dessa forma. Isso faz parte, faz. Mas isso não é o carro-chefe da igreja. O carro-chefe da igreja é Cristo. Cristo é o centro.
A igreja ela é cristocêntrica. O evangelho tem que ser o centro da igreja. A pregação tem que ser o fundamento da igreja, tem que ser o foco central da igreja, o ensino da doutrina. E ele fala aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso naquele contexto e nosso contexto hoje. A gente não pode, irmãos, nos acomodarmos, né, com a nossa vidinha. Está tudo muito bom. Eu oro, eu vou para a igreja, eu vou para o trabalho. Está muito bom, está tudo na paz. Então, eu vou relaxar. Você vai cair. Você deixou uma brecha aí enorme. Não pode, irmãos. Não pode. A gente tem que estar atento, né, ao chamado de Deus para a nossa vida. Olha, eu vou voltar. E venho como ladrão. Ele faz uma comparação aqui muito pesada, né, para o nosso contexto aqui. Para que a gente entenda, que a gente seja impactado com isso. Você sabe que o ladrão vai chegar em sua casa? Você não sabe. O que é que você faz? Você bota cerca elétrica, você bota alarme, você bota cachorro, você bota um monte de coisa para poder ser alertado com alguma coisa. Lá em casa tem um cachorro, que quando ele começa a latir direto, alguma coisa está errada. A gente já levanta, a gente já acorda com o primeiro latido. E se persistir, alguma coisa está errada. Lá fora. Ele está avisando. O ladrão está chegando. Mas quem é que nos alerta? A Escritura. Ela está latindo no nosso ouvido o tempo todo. Para que a gente não fique sonolento, adormeça, caia na letargia, não é, de uma vida cristã, não é, sem sal, não é, e sem luz, insossa. Aí você deixa de vir, eu vou para a igreja quando eu quero, eu vou para o culto de oração quando eu quero, eu vou orar quando eu estiver disposta. Então você está o quê? Você está anestesiada, está confiante que você é salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Todo mundo pensa isso, está correto. Mas essa expressão salvo para sempre nos coloca na posição de vigilância o tempo todo. Não, é hora da minha meditação, é hora da minha oração, hoje tem culto, é domingo, eu vou para o culto, eu vou servir ao Senhor, e, sabe, reabastecer as minhas baterias, avivar a minha vigilância, para passar a semana na luta diária, para não cair, não cair na dormência. Conclusão, segundo aqui o autor. Desculpa. A igreja de Sardes já havia se corrompido de tal maneira que não conseguia perceber o grave estado de incredulidade em que se encontrava. Os crentes de Sardes estavam autoconfiantes em sua própria justiça e pureza. Pensavam estar vivos, mas Cristo os declarou mortos. Nessa condição, a única esperança da igreja era se arrepender e receber o avivamento do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. É o que nós temos orado aqui, dia após dia. Aviva a tua obra, aviva no Senhor. Se o Senhor nos avivar, verdadeiramente seremos avivados. Mas o que é avivamento, irmãos? O que é um avivamento? É uma convicção profunda de pecado e arrependimento. Isso é avivamento. É um conserto de dentro para fora, não de fora para dentro. Avivamento não tem nada a ver com manifestações dos dons, milagres, maravilhas, profecias. Não tem nada a ver com isso. Avivamento é uma coisa muito íntima. É você se cair aos pés de Cristo, arrependido, né, dos pecados. Ainda havia crentes fiéis que, se permanecessem firmes numa vida santa, receberiam a recompensa de Jesus, sendo reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. É isso que ele quer, irmãos. Ele fala aqui da aplicação. Ele diz assim: compare-se com a descrição da igreja de Sardes e se deixe analisar pela palavra. Você está dormindo, você está anestesiado com as coisas do mundo. Você tem sido autoconfiante e presunçoso com relação à igreja? Eu sou um crente. Então, você está autoconfiante e presunçoso com relação a isso. Verifique se há pecado não confessado em sua vida e não deixe que o orgulho tenha a palavra final.
como aqui a igreja de Sardes. O que é que Deus diz aqui? Não é? Conheço as obras que você realiza e que você tem fama de estar vivo. Isso é o quê? Presunção e autoconfiança da igreja. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você está vendo, irmãos, que não tem igreja perfeita na face da terra? E nós estamos nessa luta, né? Como a lição diz aqui, igrejas em apuros. Nós estamos em apuro, porque de alguma forma, alguma dessas características, ou talvez todas elas, sejam as nossas características aqui. E Deus tem nos falado. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrependa-se, conserte, volte, avive sua vida. Isso é o amor de Deus, irmãos. Isso é o seu amor e também tem a sua justiça. Olha, se não houver conserto, eu venho contra vocês e vou fechar a igreja. Quando falo em fechar a igreja aqui, irmãos, é muito triste, porque não é fechar a denominação, é quebrar a relação conosco. Fechou a comunhão. Ai de nós. Ai de nós. Se Deus resolver fazer isso com a nossa vida. Ai de nós, se a gente perder isso aí. E a minha oração é justamente essa, que a gente não se deixe, não se acomode, não aceite, né, essa cultura que está aí fora, ou queira se contextualizar a ela, ou trazer ela para dentro da igreja, achando que isso é influenciar o bairro, a sociedade. Não é. Esse é o nosso papel. O nosso papel é pregar o evangelho, e doem quem doer, e ponto final. Doem quem doer, irmãos. E eu espero que doem muita gente, para que eles se arrependam e creiam em Cristo Jesus. Por isso nós temos que pregar o evangelho, testemunhar a Cristo, né? Independentemente se vamos ser perseguidos ou não, se vamos ser tidos como chato, como radicais, como intolerantes, isso não interessa para a gente. É melhor que você seja um intolerante fiel ao Senhor do que um intolerante amortecido, não é? Em sua vida espiritual, aceitando todas as coisas, alisando, achando que está tudo normal e tudo perfeito. Não está tudo normal e perfeito. Está tudo anormal e imperfeito. A tolerância, irmãos, tem seus limites. A gente viu isso aqui na aula passada. Nós não podemos tolerar aquilo que é pecado. Não podemos tolerar isso. A gente tem que combater isso aí. Somos intolerantes ao pecado, seja pecado pessoal, seja o pecado congregacional, seja o pecado do mundo. Não podemos aceitar isso. Em hipótese alguma. Porque a nossa função é essa, é testemunhar o Evangelho de Cristo, é pregar a sua palavra através da nossa vida, do nosso testemunho. A gente vai ver isso hoje aqui, na nossa pregação, hoje à noite, quando Paulo escreve no 2º capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, ali em sua defesa. Seus acusadores, acusando de um monte de coisa a ele, e os Silvano e Timóteo, e ele vai expor o seu testemunho como uma defesa, não é? Um testemunho real e vivo, que a igreja testemunhou e que Deus é testemunha fiel do que estava acontecendo, para se defender desses acusadores, mas ele se põe, é o seu testemunho que está ali, sendo claro para a igreja e para todo mundo ao redor ali. Testemunho do Evangelho de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que penetra o nosso coração, que nos alerta, nos chama a atenção, para vigiarmos, Senhor, e recebermos do Senhor a Tua bênção, a Tua graça. Estamos vivendo dias terríveis, dias, Senhor, onde se aproxima a grande tribulação, Pai. E há de nós se não vigiarmos, Senhor. A nossa oração é, Senhor, aviva-nos. Desentope os nossos ouvidos, Senhor, com a cera do comodismo, com a cera, Senhor, que esse mundo coloca em nós, para nos acomodarmos a Ele, Senhor. Também, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, para que vejamos o Senhor e tenhamos a expectativa correta da Tua volta, Senhor, para julgar todas as coisas. E que o Senhor nos encontre, Senhor, vigilantes na Tua volta,
pregando tua palavra, testemunhando o teu nome, Senhor, em graça. Ajuda-nos, aviva-nos, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.